Olá, olá. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é estar paralisado na vida. Por que você está estagnado na vida? A estagnação é um processo que faz com que nós permaneçamos no mesmo lugar sempre. E hoje eu vou te mostrar por que o passado te faz paralisar. Sim, é o passado que faz com que você fique no mesmo lugar. Em vários atendimentos que eu faço, geralmente nós pensamos numa questão onde a pessoa traz uma questão que está impedindo, ou que ela imagina que está impedindo dela resolver ou seguir a, a vida. E naturalmente, normalmente, essa pessoa se coloca numa posição aonde ela coloca o problema na sua frente. E isso é trazer o passado para o futuro. Muitas pessoas pensam que o passado, ele fica no passado. E não devemos ficar mexendo nesse passado para que ele não reverbere no futuro. Porém, um passado que ele não é bem resolvido, ele vem nos trazer no presente, nesse momento presente, algo que faz com que nós voltemos a repeti-lo ou não tirá-lo da nossa frente. Então, geralmente, o passado nos remete a algo que não foi resolvido. Então, por exemplo, o nosso passado, ele está no nosso presente quando situações não resolvidas do passado se afetam o nosso presente. E tudo o que afeta o nosso presente é em relação a algo que nós não resolvemos, seja no dia anterior, seja no mês passado, seja no ano passado. Então, não importa o momento em que isso não foi resolvido. A complicação presente, o desafio desse momento presente, ele é um reflexo do que não foi resolvido no passado. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Nosso primeiro contato com a vida se dá dentro da barriga da nossa mãe, certo? E, claro, a nossa mãe, ela nos protege da forma como é possível, etc. Porém, situações que fazem com que nós tenhamos aí conflitos com o nosso momento presente, pode ter relação com aquilo que a nossa mãe viveu durante o momento da maternagem. Afeta a nossa vida de forma persistente. Por quê? Porque geralmente a criança, até mais ou menos uns 5 anos de idade, ela não tem um filtro que, com o passar do tempo, nós vamos colocando para coisas que a gente ouve, etc. Então, quando essa criança recebe aquilo tudo que vem da mãe, diretamente da mãe, durante a gestação, isso vai ficar reservado no seu inconsciente. Essa criança nasce e outras situações vão envolvendo esse inconsciente, enquanto essa criança não tem esse filtro. Isso tudo fica guardado, né, de forma bem, mas bem guardada, sigilosa até. Muitas vezes, isso chega ao ponto de nunca a gente lembrar o que aconteceu lá na barriga da mãe. Porém, geralmente é a partir desse início da gestação e do momento até os 5 anos, mais ou menos, aquilo que não lembramos, que o cérebro faz o quê?
ele nos resguarda. Esse filtro, ele começa a surgir a partir, então, vou colocar aqui uns 5 anos de idade, onde a criança começa a ter um discernimento de certo ou errado, de acordo com aquilo que ela aprende, que é certo ou errado, tá? Então, até isso, nesse momento, esse primeiro núcleo, onde nós, primeiro com a nossa mãe, depois dentro da nossa casa, nesse primeiro núcleo é que faz com que essas situações nos levem e nos remetem a situações mais complicadas na vida adulta. Então, as famosas, né, e tão conhecidas aí, as feridas da infância. E um exemplo de ferida da infância, quando a criança se sente abandonada, por exemplo. Lá na vida adulta, talvez ela não se lembre de que ela foi abandonada na infância, porque é uma memória que ficou no inconsciente. Mas essa memória, ela fica, digamos que no nosso corpo. Ela não fica uma memória que a gente consegue retornar e lembrar, porque o nosso filtro foi criado depois dessa memória. Então, as memórias que vêm depois desse filtro, elas trazem aí dor, etc., mas elas não são, elas são vistas, elas são possíveis de ser vistas. Já as memórias que estão antes desse momento, elas não são possíveis de ser vistas. Mas o que acontece com essas memórias? Elas ficam, sim, reservadas, guardadas no nosso inconsciente. E não sei se você sabe, mas o nosso inconsciente é aquele que dirige a nossa vida enquanto nós não estamos conscientes, tá? Então, momentos inconscientes, você respira, você anda, tudo de forma inconsciente. A partir do momento que você toma consciência, aí sim é o momento que você está agindo de forma consciente. Então, a maioria das coisas que nós vivemos hoje existe de forma inconsciente. Então, é o nosso inconsciente que nos direciona. Enquanto que o consciente, ele traz, sim, consciência daquilo que você está fazendo e por que você está fazendo dessa forma. Então, quando vem um problema, por exemplo, vou colocar aqui um problema financeiro, por exemplo, ou uma questão de desemprego, por exemplo. Então, qual que é a relação que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para o momento atual. Por que essa pessoa está desempregada? Ou por que essa pessoa faz tanto, tanto, tanto e as coisas não acontecem? Essa pessoa está estagnada. E quando ela está estagnada, não adianta olhar para o que está acontecendo, o que ela está fazendo, que aquilo que ela está fazendo não está dando certo, não está tendo frutos. Geralmente, porque isso está travando a vida dela. É o passado que está no presente, que está travando a vida dela. E esse passado está onde? Está em 6 meses atrás? Provavelmente esse passado está no inconsciente, ou seja, a pessoa não sabe o porquê isso está acontecendo. E quando isso acontece, geralmente a pessoa não sabe realmente por que está acontecendo. Então, é a partir desse ponto que nós trazemos as questões inconscientes para o consciente. E elas nos travam, e elas nos impedem de ir adiante. Então, não se trata de um passado de ontem, não se trata de um passado de alguns meses, alguns anos atrás, mas de um passado inconsciente, aquele passado onde nós não temos acesso, que faz com que a nossa vida trave, tá? Então, o problema, ele não é um problema presente. O problema, ele não se faz no momento presente. O problema se faz de algo do passado.
de alguma questão do passado. Pode ser de um passado mais atual? Pode. Isso aí se trata de questões pessoais, mas pode ser de questões muito antes desse tempo próximo. E geralmente são. Então, nós olhamos primeiro para o momento atual da pessoa, em que situação se fez esse problema. E depois nós vamos dando passos atrás. Uma questão não resolvida lá na infância, ela reverbera na vida adulta. E ela vem trazendo conflitos e impedimentos para seguirmos adiante. Então, se acontece com você, estou travada em determinada situação, seja financeira, amorosa, nós podemos olhar para as escolhas que foram feitas em momentos anteriores, há pouco tempo, como nós também podemos olhar para momentos onde não se teve consciência do que se estava sendo criado a partir dali, que é nessa infância, que é nesse momento gestacional. Não foi na infância, não foi no momento gestacional. Então, para onde nós olhamos? Para aqueles que vieram antes. Sim, antes mesmo que nós estejamos aqui na barriga da mamãe, etc., sim, o comportamento do nosso pai conta, o comportamento da nossa mãe conta, o desejo de ter um filho conta. Então, aí sim, nós vamos falar de destino. Aquilo que eu estou destinado, geralmente num projeto de sentido, aquilo que os meus pais desejaram de mim ou não. Isso também afeta a nossa vida no presente. E são fatos de passado. O que é uma questão de futuro? Como que eu sei que eu estou caminhando para o futuro? Como que eu sei que eu estou olhando para o futuro e não estou travada no passado? Quando essas questões se tornam desafios. Por exemplo, você tem algo a realizar. E aí surge uma questão que você precisa vencer, algo que você, uma habilidade que você queira ter, algo que você precisa para alcançar tal objetivo. E isso, sim, são desafios. E eles não te travam. Os desafios são, na verdade, degraus, né? Os níveis que a gente tem que passar para poder alcançar algo que nós desejamos. Então, os desafios, eles não são impedidores do nosso caminhar, do nosso movimento para a vida. Eles são, na verdade, níveis de sucesso que nós vamos prosseguindo aí durante a vida. Então, o que te trava nesse momento? Eu não sei se é uma parte tem relação com a sua área emocional, se tem alguma relação com a sua área afetiva, financeira. Isso não se trata de algo que é um desafio. Ou seja, não está te levando para o futuro. Esse teu presente, ele está reverberando o passado. Um passado que não foi resolvido. Seja por você, seja pelos seus pais, ou seja pelos seus antepassados. Então, o que te impede de sair desse lugar? O que vai fazer você sair desse lugar? Primeiro, olhar para esse momento, o que te trouxe aí nessa situação. Depois, olhando para o que te trouxe para essa situação, o que aconteceu antes, na sua infância, lá na gestação, que pode estar trazendo esse problema
presente ou passado de volta. A partir daí, nós podemos ter um caminho para trazer solução para essa questão. Então, quando você entende o que causou o problema, ou seja, a raiz do problema, aonde começou tudo isso, aí sim é possível tomar consciência, né, daquilo que está te travando, daquilo que está te impedindo de seguir, daquilo que te faz parar no meio do caminho e não ver saída. Quando nós olhamos para esse passado, talvez próximo ou talvez mais distante, nós podemos encontrar informações que te liberem desse impedimento. Ou seja, fazer do problema um desafio e, a partir desse desafio, aí sim, galgar sucesso para algo futuro. Esse problema, ele continuará sendo problema, enquanto o passado não for resolvido. Então, quando nós ainda estamos trazendo o presente, o passado para o presente, nós estamos numa tendência depressiva. O que é essa tendência depressiva? Nostalgia, não consegue lembrar de algo sem sofrer, né? Se algo que está trazendo lembrança, está trazendo sofrimento, isso precisa ser liberado para ser concluído, como diz o Bert. Então, nós precisamos olhar para esse passado para liberar o que tem que ser concluído. Para que esse passado, esse problema, essa situação, essa dificuldade possa se tornar um desafio. E a partir desse desafio, se tornar um processo que te leve para o mais, para o caminhar, para a vida. Então, você não é essa trava. E quando você entender isso, é como se você tivesse você fizesse parte de um jogo, de um quebra-cabeças. Você é parte desse quebra-cabeças. Você está inserida no problema. Quando você toma consciência de que você não é essa situação difícil, você sai do meio desse quebra-cabeças e você consegue observar, ter uma visão que a gente chama de visão sistêmica, uma visão do todo e aonde é que está a questão, aonde é que está o ponto que eu preciso resolver. Então, a constelação ela traz essa visão sistêmica, esse possível caminho para fazer com que esse problema se torne um desafio. Sim, e é só a partir do desafio que você tem esse movimento de agora eu vou resolver, porque depende somente de você. Não é uma pessoa que vai fazer isso por você. Os desafios, eles existem, eles vão vir cada vez maiores, mas são desafios para que que mostram que você está galgando para a vida, para o futuro, para o sucesso, para o êxito nas dimensões aí da sua vida. Então, não se trata de não ter desafios. Nós teremos desafios, sim. A questão é liberar o passado. Sem liberação do passado, o problema, né, que é um problema, você viver remoendo um passado, revivendo emoções, revivendo memórias, afetos, situações que não foram resolvidas lá pelos seus pais, ou por uma questão de um relacionamento anterior, e assim por diante. Se isso não está resolvido,
os processos que vêm nessa direção, seja do relacionamento financeiro, etc., isso tudo vem trazendo mais problemas e não se tornem desafios. Então, fica aqui uma dica para você. Quando você está com um problema, isso se trata de questões do passado. Agora, se você tem um desafio, isso sim são questões que te dão uma visão de futuro. Então, não se perca no meio dos problemas. Olhe a origem desses problemas, a raiz desses problemas. E definitivamente pode essas ervas daninhas que vêm trazer aí para o teu presente situações que você não consegue resolver. Então, essa é a forma mais efetiva de sair da estagnação. É olhar para a raiz dessa estagnação. Olhar para o que causou essa estagnação. E aí sim, traçar novas metas, um novo futuro, êxito na vida. Viver na consciência. Trazer o inconsciente para a consciência e saber exatamente o que fazer a partir dessa consciência. Um grande beijo e até mais.